A palavra do Senhor nos diz, segundo Reis, capítulo 5, a partir do versículo 20. Geazi, o moço de Eliseu, homem de Deus, diz consigo: eis que o meu senhor impediu que este Ciro da sua mão lhe desse alguma coisa que trazia. Porém, tão certo como vive o Senhor, hei de correr atrás dele e receberei dele alguma coisa. Então foi Geazi em alcance de Naamã, e vendo por conta que corria atrás dele, saltou do carro a encontrá-lo e perguntou: vai tudo bem? E ele respondeu: vai tudo bem. O meu senhor me mandou dizer: eis que agora mesmo vieram a mim 2 jovens dentre os discípulos dos profetas da região montanhosa de Efraim. Dá-lhes, pois, 1 talento de prata e 2 vestes festivais. Disse Naamã: ser servido de tomar 2 talentos. Instou com ele, e ali amarrou os 2 talentos de prata nos 2 sacos e 2 vestes festivais, e pô-los sobre os seus moços, os quais levaram adiante dele. Tendo ele chegado ao outeiro, tomou-os das suas mãos e depositou na sua casa, e despediu aqueles homens que se foram. Ele, porém, entrou e se pôs diante do seu senhor, e perguntou-lhe Eliseu: de onde vem Geazi? Respondeu ele: o teu servo não foi para parte alguma. Porém ele lhe respondeu e lhe disse: porventura não foi contigo o meu espírito quando aquele homem voltou o seu carro a encontrar-te? Era isto ocasião para tomares prata e para tomares vestes, olivais e vinhas, ovelhas e bois, servos e servas? Portanto a lepra de Naamã se apegará a ti, a tu e a tua descendência para sempre. Então saiu de diante dele leproso, branco como a neve. Só até aqui. Curve a sua cabeça, feche os seus olhos. Espírito Santo de Deus, muito obrigado, Senhor, pela tua palavra. Ela que é verdade, Senhor, ela que é martelo que esmiuça a penha. E nós cremos, Pai, que o teu Espírito é aquele que fala conosco o que nós precisamos ouvir. A palavra revelada, a palavra transformadora, a palavra libertadora, Senhor. E nessa noite o Senhor nos trouxe aqui com propósito, e nós cremos que o Senhor há de cumprir o teu propósito na vida de cada um de nós. Que eu possa diminuir, Senhor, e que o Senhor possa crescer, e que cada vida aqui seja tomada e cheia da tua presença, do teu poder, Pai. E que ao mesmo tempo possamos aprender com o Senhor e com as tuas verdades. Essa é a nossa oração, em nome de Jesus, amém, amém, meus amores. Vou só liberar algo de Deus aqui para a câmera, e você, no final, quando eu declarar glória a Deus, aleluia, você faz isso junto comigo, tá certo? Deixa eu colocar algo de Deus aqui para você. Pessoas precisam estar nos lugares certos e no tempo certo. Quando nós ultrapassamos etapas e não seguimos o processo de Deus, nós não temos estabilidade naquilo que nós fomos chamados para fazer. Por quê? Porque o treinamento gera resistência, a resistência gera permanência, e a permanência gera continuidade. Entenda uma verdade de Deus nessa noite, não só para você nesse dia, mas para aqueles que estão à sua volta. Se submeta àquilo que Deus está te permitindo viver. Seja tratado e tratada, para que você não apenas comece, mas para que você possa permanecer e ir até o fim. Porque o propósito de Deus não é apenas começar bem, mas é continuar bem. Gente não tratada, gente que não passa pelo processo, nunca estarão aptos nem aptas para assumir a posição que Deus tem para elas. Receba de Deus essa palavra em nome de Jesus. Se você crê, aplauda lindamente o nome do Senhor, aleluia, oh glória. Meus amores, e eu quero mexer em algo aqui que não sei se você já ouviu, mas hoje o profeta Eliseu é um homem de Deus, eu não é? Mas eu vou puxar na orelha dele. Ele já está na eternidade com o Senhor. Você vai entender por quê. Quando você vê que Deus falou com Elias para levantar um sucessor, Elias estava na caverna. E é interessante que o Senhor fala
com Elias dizendo: você vai sair dessa caverna, você vai ungir a Jeú como rei, você também vai estabelecer Eliseu, filho de Safate, como profeta em seu lugar. E nós vemos que Eliseu estava ali arando a terra com os bois, quando Elias passa por ele, lança o manto, e consequentemente diz a palavra que Eliseu, entendendo quem era Elias como profeta, ele deixa tudo, só que ele diz: primeiro deixa eu me despedir dos meus pais e comunicar para eles o que é que está acontecendo. E ele vai lá, meu pastor, fala com os pais, e consequentemente ele volta para seguir Elias. E ele começou a aprender com Elias, ele começou a ver o que era perseverança, o que eram milagres. E até quando você vai ler o livro dos reis, perto de Elias ser arrebatado, todos já sabiam o que aconteceria, mas ele foi colocado à prova de fogo. Quando Elias, ele foi para Jericó, quando ele foi para Betel, quando ele foi para o Jordão, várias vezes ele disse a Eliseu: Eliseu, fica aqui. E ele disse: não deixarei o meu Senhor, vive o Senhor e vive a minha alma, que eu irei contigo. E ele estava perto em todo o tempo. E é interessante que quando ele pede algo a Elias, porque Elias propõe: pede algo para que eu possa fazer por ti. E naquele momento ele diz: eu quero porção dobrada do Espírito que está sobre ti. E ele diz ali: se você me ver na hora que eu for tomado, então isso vai acontecer. Então em todo momento Eliseu estava ali perto de Elias, não apenas para receber porção dobrada, mas porque desde o momento que ele foi chamado, pastores, ele sabia porque havia sido chamado, e ele entendeu o propósito de estar ao lado de Elias. Então ele foi treinado, ele aprendeu, e ele estava ao lado de um homem de Deus. Então ele passou por um processo que, mesmo sem a Bíblia detalhar algumas realidades daquilo que eles viveram, nós vemos que não foi um chamado do nada. Deus falou na caverna quem seria o sucessor de Elias, que seria Eliseu. Ele disse: você vai ungir Eliseu. Agora a minha pergunta é: Deus falou com Eliseu que era para Geazi ser o seu servo? Sim ou não? Tem registro bíblico disso? Se você achar, você ganha um prêmio. A figura de Eliseu aparece em Sunem em relação a Geazi, e você vê que naquele momento que está Eliseu na casa da mulher sunamita, diz a palavra que de repente ele chama o seu moço. Quem é o seu moço? Geazi. E pergunta: o que é que eu posso fazer por essa mulher? Possivelmente Geazi era de Sunem, e naquele momento ele diz: olha, ela tem tudo aqui, mas eu fiquei sabendo que ela não tem filhos porque o seu marido é velho. E ele traz essa informação. Possivelmente Geazi era de Sunem, mas você não vê Deus falando com Eliseu: este vai ser o teu servo. O que eu quero colocar para você nessa noite é: quando nós escolhemos pessoas para andar conosco, que não são direcionadas por Deus, e que não são determinadas pelo Senhor, essas pessoas podem vir a ser bênção, mas se prepare, porque elas vão dar muito trabalho também, porque o fato delas não terem passado pelo processo que você passou, isso as tornará inconstantes, elas terão uma visão diferente da sua. Você vai enxergar o mundo espiritual e elas não. Você vai ter que sempre orar para Deus abrir os olhos dessas pessoas. E eu não estou querendo dizer para você desistir de pessoas que talvez não passaram por etapas ou por treinamentos, mas o que eu quero dizer para você é que se hoje você tem a oportunidade de orar a Deus e dizer: Deus, me diga quais são aqueles que o Senhor quer que ande comigo, que esteja comigo, que eu possa ouvir, que possa me auxiliar, que seja gente que mesmo diferente de mim, mas que caminhe no mesmo propósito que eu, na mesma visão que eu, quer seja marido, quer seja esposa, quer seja amigo, quer seja amiga, quer seja líder, quer seja homem ou mulher. Nós precisamos entender
que muitas vezes vamos ter que lidar com as lepras de pessoas que estarão conosco, porque elas não passaram pelo processo de crescimento e de amadurecimento que nós passamos. Você ajunta, ela espalha. Você constrói, ela destrói. Você chama para perto, ela empurra para longe. Eliseu tinha porção dobrada do Espírito, era homem de Deus, errou na sua liderança, não quero dizer que não, porque ele acertou muito, ele não desistiu de Geazi, mas eu não vejo em nenhum momento Deus falando com Eliseu, dizendo: quem vai ser o teu moço, quem vai te auxiliar é Geazi. Ele precisava de um auxiliar, sim. Primeiro momento ele aparece no contexto da mulher sunamita. Também é enviado ali quando o filho daquela mulher morre, para colocar o bordão sobre ele. Nada funciona, o profeta tem que chegar. Geazi, ele vê também ali a cidade de Samaria cercada, e ele fica apavorado. E ali naquele momento Eliseu diz: Deus, abra os seus olhos, para que ele veja que mais são aqueles que estão conosco do que aqueles que estão com eles, que os ciros são menores diante do exército espiritual que está conosco. Deixa eu colocar uma verdade aqui para você, e o tema da ministração é: crescimento sem processo é fracasso. Diga para o seu irmão: crescimento sem processo é fracasso. Tem gente que tem tamanho, mas não tem maturidade. Tem gente que tem dom, mas não tem maturidade. Tem gente que canta bem, mas tem um caráter duvidoso. Tem gente que toca bem, mas tem um caráter duvidoso. Tem gente que fala bem, que tem uma boa oratória, cresceu naquilo que aparece, cresceu naquilo que é mostrado, mas o caráter precisa ser trabalhado, porque aquela pessoa, ela nunca está errada e ela nega os seus erros. E de repente, todo o processo de caminhar com o profeta, ele vê. Geazi estava ali, e quando Naamã vem e ele é curado, Deus determinou ao profeta Eliseu de que ele não recebesse nada, ele não queria nenhuma recompensa. O que é que Geazi faz? Fora da visão do seu Senhor, achando ele que nada seria mostrado, ele corre atrás de Naamã com uma mentira. Aí eu lhe pergunto: quem foi que errou nessa história? Estou falando de algo que eu já cometi. Pessoas colocadas com imaturidade no tempo errado e no lugar errado, é problema, é bronca. Tem gente que tem chamado de Deus, tem gente que está sendo preparada e preparada para ser uma esposa maravilhosa, para ser um marido maravilhoso, para ser um servo, um líder abençoado, mas porque não se submete ao processo, porque não é amadurecido naquela área, vai colocar a perder a posição que Deus vai estabelecer para a vida daquela pessoa. E muitas vezes nós somos culpados. Quantas e quantas pessoas já estiveram do meu lado e eu identifiquei: não, fulano está ideal para essa área, mas de repente eu vi que se eu pulasse o processo, eu mataria aquela pessoa espiritualmente, porque não aguenta a responsabilidade nem a carga. E de repente Geazi estabelece uma mentira: eu vou até ele e vou dizer que o meu Senhor agora quer, porque chegou 2 jovens e ele está querendo talentos de prata e vestes festivais. Chega lá em Naamã com uma mentira. Primeira coisa que acontece quando nós caminhamos com pessoas imaturas é que você vai para a direita, ela vai para a esquerda. Você vai para o leste, ela vai para o oeste.
ela pode te amar. Não estou falando de ter diferença não, mas você vive dentro da verdade, caminhando na verdade. E sabe por que muitas vezes você está levando lapada? Sabe por que muitas vezes você está levando pisa? Porque você insiste em carregar leprosos com você. Pastor, eu vou desistir de gente leprosa? Estou pregando para mim, não vai desistir, mas você precisa entender que Deus já te levou ao monte mais alto, ao entendimento maior, e você não precisa passar por algumas coisas. Tem desgastes que você está vivendo e passando, que poderiam ser evitados, e hoje você sofre, não pelo que você fez e faz, mas por algo que alguém está fazendo. É porque Eliseu não precisava de Geazi, não. É porque ele estabeleceu o homem sem treiná-lo. Eu não vi processos de treinamento. E não é porque homens foram usados por Deus. Só se salva Jesus no aspecto de que ele era ilibado, sem defeito. Mas Paulo tinha falhas. Paulo diz, dos pecadores eu sou o principal. Eliseu tinha falhas, meus pastores. Os outros tinham falhas, tinham limitações, tinham defeitos. E nós não podemos querer canonizar uma pessoa e só taxá-la de certo. Em todas as áreas eu posso acertar muito, mas eu tenho os meus erros também. E quando eu nego a minha humanidade, eu nego a possibilidade de ajudar alguém com aquilo que eu apanhei, mas cresci, com uma área que eu sofri, mas aprendi. E de repente diz a palavra que ele vai até Naamã com uma mentira. E Deus trouxe toda a revelação ao profeta Eliseu. Agora deixa eu colocar um primeiro princípio para você. Desista de estar confrontando pessoas narcisistas, pessoas que nunca estão erradas, pessoas que sempre dão uma justificativa. Você vai se desgastar. Se a pessoa não quer mudar, se ela não deu lugar para Jesus transformá-la, não é você que vai transformar. Se ela não deu lugar para o Senhor moldar, não é você que vai moldar. Entenda uma verdade, tem hora que a gente tem que parar e tem que dizer: quem vai trabalhar é Deus, quem vai fazer é Deus, quem vai moldar é o Senhor. Eu agora vou orar, porque nós não estamos em tempo de vivermos com uma geração mimada. Eu não posso bater no peito e dizer: a economia está perfeita, eu tenho um Pix hoje, amanhã eu posso ter, eu tenho uma coisa hoje, amanhã eu posso ter. Reféns foram libertos à faixa de Gaza hoje, mas guerras podem voltar. Enquanto nós estivermos nessa terra, a única segurança que nós temos é do Senhor Jesus, é da eternidade, é que Ele é a fonte inesgotável, é que Ele é o caminho, é que Ele é a vida, é que não existe outro pão que nós podemos comer que não seja o pão da presença do Senhor, porque todo aquele que dele se alimenta, por ele também viverá. Quantos vivem por Cristo? Aplauda lindamente o seu nome. Oh, aleluia. Oh, você está entendendo essa verdade? Então de repente, Naamã, ele para e ele acredita. Até porque qual é o entendimento que as pessoas têm quando olham para alguém como Eliseu? Deus usou Eliseu, é um homem de Deus. Se anda com ele, é porque é aprovado por Deus e por você. Segundo princípio, preste atenção. A credibilidade não estava na palavra de Geazi. A credibilidade estava na palavra de Eliseu, porque ele contou uma mentira. O meu Senhor me mandou, porque chegaram 2 jovens. Cuidado para que pessoas não se aproveitem da tua idoneidade, do teu caráter, da sua bondade, e não use das suas palavras, porque tem um mundo olhando para você que diz:
Se anda com Tânia, então é bênção. E não sabe que é uma pessoa mentirosa. Estou falando de você, daquela outra pessoa. Que você não desistiu porque ama a Cristo, mas ama aquela pessoa. Que você não desistiu porque você acredita na mudança dela. Que você não desistiu porque você crê nas promessas. Mas tem gente que olha para você e pensa: se fulano de tal é uma bênção, Beltrano também é. Não sabe o quanto você sofre. Por quê? Porque é olhando para você que muitos creem naquilo que está do teu lado. A tua família talvez não sucumbiu, porque você tem se colocado na brecha, porque você tem clamado. Você está de pé, exatamente porque o Senhor tem te sustentado, e a tua casa também. Então, em nome de Jesus, não deixe que ninguém use das suas palavras para construir mentiras. Pastor André disse isso, eu falo para todo mundo: se você não ouviu da minha boca, passou disso, vem de Satanás. Porque com todo o amor do mundo eu falo o que Deus me manda falar. Porque fulano de tal mandou, para confirmar se foi verdade. Se tem duas pessoas adultas, sabe porque fulano de tal não gosta de mim? Senta com elas. Para de ser mediador, ping-pong, joga de um lado para o outro. São dois adultos, bota eles para se resolver. Se não se converteram, vão se converter agora. Se não ama o seu irmão que vê, como é que vai amar a Deus que não vê? Coloca cara a cara, confessa o pecado. Qual que é a tua queixa? Qual que é o teu problema, meu irmão? Porque vai ter que conviver na eternidade e com a cara do irmão ou não? Se historinha de placa denominacional, a minha igreja é melhor, não. Quem é melhor em tudo é Jesus, e quem sempre será Ele. Amém? Ó, melhor aqui, meu lindão, porque a minha voz já está indo. Pode soltar mais aqui no PA. Fala para o seu irmão, diga: eu creio. Diga: eu creio que o Senhor vai te dar discernimento. Só que tem um detalhe: Eliseu teve a revelação do que Geazi foi fazer, mas ele não impediu, não, ele deixou ele voltar. Volta ele, e Naamã bonzinho, ele ainda diz: olha, vou mandar os meus moços para carregar para você ali o material que você precisa. Ele está ok. Então de repente ele vai e leva. Só que chegando perto da casa dele, ele tira. Deixa eu falar uma coisa para você: como identificar a vida de uma pessoa que não foi tratada? É que vai chegar num ponto da sua jornada que ela vai querer andar sozinha, pastor. Porque o interesse dela é esconder o que é precioso. O interesse dela é se mostrar, é aparecer. Não é para a glória de Deus, é para a glória dela. Não é para que o Senhor seja exaltado, é para a exaltação dela. Ela quer fazer para que todos vejam o que ela fez, para mostrar que ela está sendo alguém que está contribuindo. Faça com a mão direita assim que a esquerda veja. Vá lá em secreto, e no secreto o Pai te recompensará. Testemunhar é de Deus, é porque isso gera fé. Mas pare de dizer: eu sou esposa, eu faço isso, eu faço aquilo, isso é maravilhoso. Mas entenda uma coisa: se o teu marido não reconhecer, o teu Pai Celestial vai te recompensar. Se a tua esposa não reconhecer, o teu Pai Celestial vai te recompensar. Se fulano de tal foi ingrato, Deus vai levantar corações gratos que irão te agradecer. Você crê nisso? Porque tudo que plantamos, colhemos. Então de repente ele não foi atrás. A palavra diz em Provérbios 18 que aquele que caminha só, ele busca os seus próprios interesses. Chegou o momento que ele dispensou os moços. Geazi disse: pode deixar que daqui para frente é comigo. Tem gente que carrega com um imaturo a carga uma jornada, pastor. Quando chega na hora de entrar em casa para desfrutar, ele dispensa os outros. Por quê? Porque enquanto serviam eram importantes, agora não servem mais, não são. Só que na geração que nós estamos, as coisas acontecem não de maneira tão explícita, muitas vezes é de maneira incubada. E ele mandou as pessoas irem embora e guardou as vestes festivais
e tudo na sua casa, e se apresentou ao seu senhor. Aí Eliseu: para onde você foi? Ele era homem de Deus. Uma mulher de Deus cometer erros não desconstrói o que ela é. Um homem de Deus cometer erros não desconstrói o que ele é. Nós aprendemos com os erros uns dos outros e consolamos também com as consolações que nós recebemos. Agora entenda uma verdade: onde você cair um dia, não caia mais. Fala para o seu irmão: onde você cair um dia, não caia mais. É melhor você caminhar só, mas caminhar em paz, do que você caminhar com pessoas que vão te dar trabalho, que sempre você vai ter que estar desfazendo o que ela fez, ou então refazendo o que ela desfez. É melhor que você caminhe só, mas caminhe sem dor de cabeça. Irmãos, a paz do Senhor, que excede a todo entendimento, ela precisa ser inegociável. Tem coisas que não podem ser troféus na nossa vida. Nada vale a tua paz, nada compensa ela, você deitar a cabeça no travesseiro e ter sossego, ter paz com o Senhor, a paz que excede a todo entendimento, e poder se abrigar à sombra do Onipotente. Então, em nome de Jesus, abra os seus olhos para o que Deus está te mostrando nessa noite. Aí lá vem Geazi: para onde você foi? Eliseu deu a ele a oportunidade, pastor, de falar a verdade. Só que eu não culpo só Geazi, eu culpo Eliseu também, porque Eliseu confiou numa pessoa que ele não treinou para representar ele. Vou falar uma coisa para você: muitas vezes o que está perto de você não te representa. A circunstância que está à sua volta não te representa. Não baixe o nível que Deus te colocou para escarnecer, para trocar a boca. Deixe Deus guardar. Ah, estão me criticando, estão falando de mim. Deixa falar. O que o homem plantar, isso também ele vai colher. Enquanto isso, você ama, você ora. Por que eu tenho que amar? Porque é princípio de Deus, é decisão. E se eu quero ser abençoado e abençoada, não importa se A, se B não estão fazendo, não estão contribuindo, eu quero fazer. Eu estou lutando pela minha família, mas fulano de tal não quer. Isso não é problema seu. Eu estou lutando pelo reino, mas tem gente que não quer. Continue fazendo a sua parte, porque missão se cumpre não por meio de resultados, mas pela ação que Deus nos confiou para executarmos. E ele tem a oportunidade de falar a verdade. Para onde você foi? Eu não fui para parte alguma. Geazi, não estava comigo meu coração, não estava contigo meu coração quando você correu atrás daquele homem? Eu sei de tudo, Deus me mostrou. Glória a Deus que Eliseu tinha essa sensibilidade. Ele repreendeu, ele não deixava passar. E ele disse: a lepra de Naamã se apegará a você e à sua descendência. E Geazi ficou leproso. Aí o que é que você vai fazer? Vai desistir dos leprosos? Não. Fala para o seu irmão: não. Mas muitas vezes estamos pagando preço, porque não treinamos pessoas, porque nos precipitamos, porque a mulher ou casava ou morria, porque o homem ou casava ou morria, porque eu trabalhava ou viajava achando que tinha um sonho de Hollywood e que tal cidade ia dar tudo que Caruaru não deu, achando que tal emprego era um dos sonhos, e só muda de endereço, porque quando a gente lida com o ser humano, a gente está lidando com pessoas, nós estamos lidando com carnalidade, nós estamos lidando com limitações, assim como as nossas, e precisamos entender que pessoas estão como uma obra em andamento, como nós estamos também. Agora tem que aguentar. Geazi tinha também as suas particularidades, e ele era uma bênção. Mas quantas e quantas vezes
Eliseu pagou preço. O bordão nas mãos de Geazi não funciona, mas nas mãos de Eliseu funciona. Você dispensa os Naamãs da vida, Geazi vai atrás com mentiras. Ele continuou leproso, continuou sendo moço de Elias, continuou. Só que tem coisas que você não precisa viver. Você não precisa sofrer como você já sofreu um dia, passar por retaliações que você já passou um dia, por causa de escolhas erradas, por causa de amizades erradas, porque abre o coração com gente fofoqueira, fuxiqueira, que sai espalhando mentiras como se fossem verdades. São pessoas que não te guardam, são pessoas que não te amam de verdade. Muitas vezes nos amam pelo que nós podemos proporcionar e dar, mas não pelo que nós somos. Guarde o seu coração. Deus não te deu porção dobrada. Deus não te levantou nessa geração para estar freando a sua jornada por causa dos Geazis da vida. Eu profetizo em 2025 que Deus vai colocar ao teu lado os amigos dele. Não é gente que vai te deixar no meio do caminho. Não é gente que você vai lutar pela verdade e elas vão contar uma mentira. Não é gente que você quer crescer em Deus e elas querem regredir. Não é gente que você quer avançar e elas querem retroceder. É gente que vai avançar contigo. É gente que vai andar de mãos dadas com você. Se você entrar no rio, ela entra. Se você for numa cidade, ela vai. Se você for além, ela vai. Se você andar mais com a milha, ela anda. É esse tipo de gente que Deus vai levantar para andar contigo. Se você crê, aplauda lindamente o nome do Senhor. Oh. Se nós não fizermos escolhas certas, nos cansaremos mais do que seremos renovados. Porque muitas vezes estabelecermos pessoas para estarem do nosso lado, imaturas, em momentos errados, nos fará muitas vezes parar a jornada e frear o que nós estamos fazendo, para termos que disciplinar essas pessoas e exortarmos. Não faça como Eliseu fez. Ele foi além, ele fez além, fez. Só que eu pergunto uma coisa aqui para você. Elias deixou sucessor. Quem foi? Eliseu. Eliseu deixou algum sucessor? Quem foi o sucessor de Eliseu? Quem foi? Não tem. Ele fracassou em não conseguir estabelecer alguém com a visão que Deus dera a ele. Ele fracassou em não conseguir levantar alguém com o propósito que ele tinha. Ele fracassou em não conseguir estabelecer alguém na sua geração como ele foi estabelecido por Elias. Entenda uma coisa: uma das coisas mais importantes que você vai deixar nessa terra é o legado que Deus está construindo através de você. São pessoas que vão olhar para a sua jornada, para a sua caminhada, e vai dizer: eu quero ter o coração que fulano de tal tem, eu quero ter a unção que essa pessoa tem, porque ela me inspira. É ser humano, é falha, mas é uma pessoa que me inspira no que faz, porque ela é permissível. Talvez a vida de muitos seja uma explosão, mas infelizmente só elas explodem. Então tenha cuidado, porque o sucessor de Elias foi Eliseu. Ele conseguiu passar a porção dobrada, só que Eliseu não conseguiu passar a porção dobrada. Geazi não serviu para dar continuidade ao ministério do profeta Eliseu. 2025 não é o ano da frutificação?
Amém ou não amém? Diga, eu vou frutificar. Agora fala assim pro seu irmão: fruto podre não. Já apodreceu desse jeito. Fala com fé. Diga, fruto podre não. Diga, gere frutos comestíveis. Pessoas que não passam pelo processo da lapidação do treinamento são como Geazi, não tem unção, não tem porção dobrada. Invista em pessoas, em relacionamentos que vão avançar junto contigo, que vão falar a verdade que você fala, que é a verdade da palavra, que vão viver a verdade que você vive, que vão caminhar na luz como você caminha, que vão caminhar no propósito como você caminha, e vão caminhar na verdade como você caminha, porque senão você vai se desgastar muito mais do que crescer, você vai minguar muito mais do que avançar. Então, em nome de Jesus, não apenas você vai frutificar, mas os seus frutos, como disse o Senhor Jesus, serão permanentes. Quantos creem nisso? Diga aleluia. Quero declarar pela fé em nome de Jesus nessa noite. Pega na mão da pessoa que está perto de você e diga: Deus vai levantar a gente. Diga: no mesmo propósito que você, na mesma visão que você, e na mesma unção que você. Amém? Deixa eu fazer aqui algo e vou te ensinar. Os discípulos eram falhos. Pensa numa equipe trabalhosa. Agora eu não vejo na equipe apostólica, com exceção de Judas que traiu, Jesus falando uma verdade e eles indo do outro lado, está falando uma mentira. Não, pastor. Me diga dentro dos evangelhos qual que foi o discípulo que desfez o que Jesus fez. Não teve isso não. A questão não é ter erros não, porque nós vamos ter sempre, eu e você. Eu aprendo com o pastor Gledson, eu aprendo com o pastor Tiago, com o pastor Jonas. O grande problema é a pessoa estar na contramão do que você vive. Você está entendendo? Deixa eu falar uma coisa, meu lindo, minha linda. Você não precisa disso. Pastor, o senhor está me dizendo para abrir mão de pessoas? Não. Estou dizendo a você para ser criterioso e criteriosa a partir de agora nas suas escolhas. Eu estou te dizendo para selecionar com quem você abre a sua intimidade. Eu estou dizendo para pensar 2, 3, 4 vezes quem não casou, com quem você vai casar. Eu estou dizendo para você orar com quem você vai fazer sociedade. Eu tenho um coração que o tempo vai passando e eu percebo que não mudou, mas esse coração também me prejudica, porque eu sou um pai de família, pastor, que tem os meus desafios. Estou lá em Tamandaré, vou na feira comprar algo, vi 2 rapazes lá, chegou para mim: olha, está precisando dar uma geral ali no seu farol, passar um produto lá. Ele até usou a palavra, é rapidinho, a gente passa só como teste, se o senhor gostar, o senhor paga. Olha, mas eu estou muito apressado, porque eu vou ter que voltar para casa com tudo isso. Mais fácil. Aí eles: o senhor é muito educado, e elogiando. Aí quando ele fez, eu perguntei quanto é que é. Ele disse: é R$90. Eu digo: misericórdia. Eu digo: era para você ter falado antes. Ele disse: mas deixa eu fazer o outro, eu faço no cartão, tem lugar que é mais caro. Irmãos, eles passaram um produto 1 minuto nos faróis do carro, disseram: é 180, 90 cada. Eu digo: como é que é a história? Vocês já fizeram, mas a gente fez, e o senhor não gostou? Eu digo: eu gostei, mas pelo amor de Deus, eu pensei que era 90 os dois, e já estava achando caro, você está me dizendo que é 180. Paguei.
Voltei chorando para casa. Aí cheguei em casa dizendo: eu fui assaltado sem arma agora. Não tente negociar comigo. Tem gente que vamos fazer retiro. Eu só faço retiro na igreja se não vierem negociar comigo. Pastor, eu não tenho condição, porque senão eu vou botar o povo para dentro. Depois vou ter que fazer feijoada e feira o ano todinho para pagar o retiro. Um coração assim, paterno, materno, que vem todo mundo. Quem já caminhou comigo e caminha sabe que eu não deixo falar mal de ninguém, porque eu amo profundamente. Mas de repente eu parei, eu digo: peraí, tudo tem limite, né? Aí eu falei para mim mesmo, sabe algo? Eu não me chamei de burro não, mas foi quase isso. Então eu vejo que tem coisas que a gente precisa dar um não, porque senão iremos nos prejudicar depois. Então a questão não é o que eu já fiz. Sofrer pelo passado não vai mudar o que aconteceu, mas aprender com ele sim. Quais são as minhas escolhas de agora em diante? Quais são as minhas decisões? Seja criterioso e criteriosa. Agora, ao mesmo tempo, não tenha medo de acreditar em pessoas e de investir em pessoas. Jesus nunca teve medo disso. Mas esteja pronto para lidar com aquelas pessoas. Se você já está vendo o caráter e o temperamento, então saiba lidar, releva, sai um pouquinho, ora, respira fundo, porque se você não fizer isso, ou você morre do coração, ou você enterra a pessoa te enterra. Então tem horas que nós precisamos, pastor, fazermos boas escolhas. Mas existe uma coisa que eu quero elogiar o profeta Eliseu. Ele não desistiu de Geazi, mesmo sendo leproso. Você pode não ter acertado, mas se pessoas assim já estão na sua vida, não desista delas. Não desista delas, porque Geazi não só errou, lá na frente também ele lembrou ao rei os milagres que Eliseu havia realizado. Depois de leproso, depois de um treinamento, depois que o camarada sai parecendo uma barata que levou uma chinelada e não morreu, todo troncho, aí a pessoa se endireita e aprende. Agora eu aprendi, pastor. E agora eu estou vivendo uma geração que olham para a igreja e olham para o pastor, houve um cenário assim: pastor, estou em tal cidade, e de repente eu disse: olha, eu vim para cá aventurar um trabalho, atrasaram meu trabalho, eu não tenho ninguém. Eu disse: a primeira igreja que eu ver no Instagram, o primeiro contato do pastor, eu entro em contato com ele. Quem foi o pastor que a pessoa entrou em contato? Pastor André. Pastor, me ajude com qualquer coisa. Isso é muito comum. Só que nós precisamos entender que existem muitas pessoas aí que elas querem enganar, elas querem abusar da boa vontade de outras, e nós precisamos também sermos posicionados. Então o que eu quero que você saia daqui nessa noite aprendendo é: não ultrapasse etapas, nem na sua vida. Não ultrapasse processos, porque o que tem para chegar, vai chegar. As coisas de Deus acontecem com naturalidade. Você está entendendo? A criança vai andar no tempo que tiver para andar. Ela vai falar no tempo que ela falar. Mas o meu falou com tantos anos, a minha andou com tantos meses. Pronto, já levei no ortopedista. Meu filho é bom, está ali curado, sarado, não tem problema, porque tem que andar no mesmo tempo dos outros. Cada um tem o seu processo, tem a sua etapa e tem o seu tempo. Respeite. Processos não respeitados produzem seres humanos fracassados. Segura essa frase: processos não respeitados geram seres humanos fracassados. Por quê?
porque não tem constância. É intenso demais aqui, não tem equilíbrio. Vai, depois abusa. Por quê? Porque não passou pelo processo de aprendizado. Quantos recebem de Deus aqui? Aponta assim para o seu irmão, diga: essa semana, fala com fé, diga: essa semana vai ser uma semana que Deus vai te honrar, porque você lidou com leprosos. Aí tem irmã pensando assim: é mesmo, pastor, meu marido é uma lepra. Será que ele não está pensando mesmo de você também? Aquele amigo lá, pastor, é carne de pescoço. Será que ele não pensa também que você é carne de asa? Ou pé de galinha? Muito fácil olhar, né, para os erros dos outros. Então que nessa noite o Senhor nos blinde, e que Deus mande os amigos dele. São muitas decepções, meu pastor, são muitas ingratidões nos nossos dias. São pessoas que passam pela nossa vida, pela nossa história, e depois elas vão embora. Ore ao Senhor Deus, manda pessoas segundo o teu coração. Envia pessoas que me ajudem a caminhar mais uma milha. Envia pessoas que me mostrem quem eu sou quando eu não enxergar. Envia pessoas que me revelem quem tu és em mim. Qual a tua promessa, qual o teu propósito, qual o teu querer. Deus, quando as minhas mãos estiverem cansadas como as de Moisés, que hajam pessoas do meu lado para erguê-las. Deus, quando eu quiser retroceder e voltar atrás, que pessoas estejam comigo para me ajudar a subir no telhado, Senhor, e a chegar na tua presença. Eu não aguento mais o abandono de uma geração fria. Eu quero os teus amigos. Eu sei que existem. Eu tenho morado em 2025. Eu falei para o Senhor, eu digo: Deus, será que o coração de um pastor sempre vai ser um lugar de acolhimento e de despedidas? Deus, me apresente amigos que eu possa levá-los para a eternidade. Me apresente pessoas, Pai, com um coração igual ao teu. Gente falha como eu sou, mas gente que eu abri mão da roda do oleiro. Eu preciso de orações. Eu quero ver a tua igreja crescendo. Eu quero ganhar vidas, mas só nós não conseguimos, Senhor. Eu profetizo nessa noite que Deus vai te surpreender. Até o fim de janeiro, pastor, Deus vai nos surpreender. Se prepare. Eu não estou falando isso para te agradar, eu falo isso como profeta de Deus. Se prepare para receber um presente do Senhor até o final de janeiro, e você vai testemunhar do que Deus estará fazendo. Se você crê, diga aleluia. Fique de pé no seu lugar, nessa mesma atmosfera. Eu quero que você olhe para a pessoa que está perto de você, e que você diga assim ao seu irmão: diga, você não está só. Fala para o seu irmão: você não está só. Nós estamos juntos. Deus vai te usar. Deus te fará prosperar a 60 e a 100 por um. Você crê nisso? Nós vamos cantar, nós vamos romper os céus. Eu vou chamar o pastor Gledson para que ele possa orar, mas eu quero dizer algo de Deus aqui para você. Satanás pode se levantar como for ou do jeito que for. Essa semana Deus vai te marcar com algo poderoso. Você crê nisso? Amém? Pastor Gledson, Deus vai levantar alguém que vai ser uma provisão dele na sua vida em 2025. Deus vai te apresentar uma pessoa
que muito você já tem recebido, mas que será uma cura do Senhor na sua vida. E essa pessoa será a mais improvável, mas Deus vai enviar para a tua história. E Deus fala que ainda existe madeira em lugares secretos, e que você vai apresentar muita lenha para ser queimada pela presença de Deus. Ciclos recomeçarão aqui na vida de pessoas, e pessoas descobrirão tesouros escondidos que o nosso Deus vai mostrar. Se você crê, diga aleluia.